Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um dia de estudo, mais um dia do nosso propósito restaurador. Hoje é dia 5 de dezembro de 2021 e nós estamos no nosso quinto tópico, ou seja, a gente está no meio do nosso estudo, que são de 10 dias. Como base, nós temos o livro de Neemias e ontem a gente leu o capítulo 2 de Neemias, do 5 ao 9, e hoje a gente vai ler do 9 ao 19, que eu vou colocar como base aqui pra gente começar no capítulo que nós encerramos, pra gente não se perder. Peraí que a minha tela tá um pouquinho embaçada, eu troquei de celular, tô usando hoje o S10, mas deixa eu pôr a mão aqui na frente para ver se ela melhora um pouquinho, se é a imagem mesmo do vídeo que eu tô usando, do editor. Bom, pessoal, hoje a gente vai ler aqui então do 9 ao 19 do segundo capítulo, e nós vamos encerrar esse segundo capítulo hoje. Eu trouxe também, porque nós temos aí novos personagens que vão entrar aqui na história, que é Sanbalat, Tobias e Gesem. E aí a gente vai falar da oposição. Voltei aqui, a gente vai entrar no texto agora. Eu abri um pouquinho a imagem para ficar mais fácil aqui para mim poder mexer, para vocês poderem visualizar, tá, gente? Então, quem tem a sua Bíblia, abre a sua Bíblia no segundo capítulo de Neemias. Começa no versículo 9, que é o que a gente parou ontem. Eu quero já agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo de ontem e que vocês possam ter sido edificados com a palavra de Deus que foi liberada ontem. Como eu disse, a palavra não é minha, ela é de Deus, e eu espero que ela tenha encontrado no coração de vocês uma terra fértil, frutífera, e que vocês possam colher o fruto, porque toda palavra que sai da boca de Deus, ela não retorna vazia. Vamos lá então. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sanbalat, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então cheguei a Jerusalém depois de esperar 3 dias. Me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei nada a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e espionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar para onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruína e os seus portões destruídos pelo fogo. Vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia dito. Então disseram: vamos-nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sanbalat, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Até aqui. Gente, então nós
Na verdade, nós não vamos encerrar aqui. Eu falei que nós encerraríamos aqui o capítulo 2, mas ainda tem um trechinho dele ainda pra gente dar continuidade. Então, a gente vê aqui nesse texto a continuidade de ontem, de tudo aquilo que foi explicado. Quem não acompanhou, quem tá entrando aqui pela primeira vez, volta nos outros 4 vídeos que foram postados, para vocês poderem entender o que nós estamos falando e do estudo também. Então, Neemias, ele chega em Jerusalém, ele chega na cidade, né, de cara já tem a afronta de Sanbalat, Tobias e Gesem, e a palavra diz que ele, à noite, ele resolve andar pela cidade para olhar como estavam os muros, como estavam as portas, entradas, tudo certo ali, o que ele realmente ia mexer. E ele não conta nada para ninguém do que ele está indo fazer. Ele não diz para ninguém, nem mesmo para quem estava com ele, o que é a intenção dele naquela cidade. Então ele retorna para casa e em seguida ele decide contar, abrir o jogo para as pessoas do que Deus havia colocado no coração dele de fazer ali. Então aqui a gente já tem um ponto bem importante que eu gostaria de dar ênfase nesse estudo, que é a respeito daquilo que Deus coloca no nosso coração, né? Quem acompanhou os estudos anteriores viu que tudo que Neemias passou, onde ele chegou, o desejo do coração dele, que era de reconstruir os muros de Jerusalém, a autorização que Deus deu para ele através do rei, que era recurso, o recurso, acesso e apoio, né? Suporte. E aí quando ele chega lá, ele analisa todo o local, a estrutura, o ambiente, e ele se contém dentro dele. E depois ele decide revelar o que ele havia feito. E muitas das vezes na nossa vida tem que ser assim também. Mesmo com todas as características de que a gente já está aprovado para fazer algo, ainda existem coisas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado antes de falar e de anunciar que a gente tem esse propósito. Então, o primeiro ponto que a gente identifica aqui é a sabedoria até no divulgar os propósitos que Deus coloca no nosso coração. Por que Neemias fez isso? Porque Neemias é um homem inteligente, é um homem que convivia com o rei, ele tinha um cargo que ele entendia de política, ele já sabia dos opositores, ele já sabia da oposição, ele já sabia que dentro daquela política havia muita sujeira, pessoas que há muito tempo, porque não era daquela época que o povo já vinha barrando a reconstrução dos muros, que o povo vinha barrando as obras que seriam feitas dentro de Jerusalém. Se a gente puxar um livro antes de Neemias, a gente vai ver que essa história ela se repetiu lá também. Então aqui embaixo nós temos personagens novos hoje. Vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Que é aqui onde diz assim: porém, quando Sanbalat, o Horonita, Tobias, o servo amonita e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo que é isso que vocês estão fazendo, querem se rebelar contra o rei. A gente vai ver aqui quem que é desses personagens. Sanbalat. Quem foi Sanbalat? Sanbalat era governador de Samaria, área do norte de Judá. Área ao norte de Judá, Sanbalat e seus descendentes serviram como governadores de Samaria por mais de um século. Seus 2 filhos se chamavam Delias e Selemias, 2 nomes que terminam com uma forma contraída de Javé, o nome de Deus. Isso parece indicar que de alguma forma Sanbalat pode ter sido adorador de Deus. Talvez Sanbalat descendesse de uma família israelita, ou quem sabe descendia de um dos povos que foram levados pelos assírios à Palestina. De qualquer forma, provavelmente Sanbalat era um sincrético. Isso significa que ele temia o Deus de Israel, mas também servia aos deuses pagãos. Quem foi Tobias? Existem vários personagens bíblicos citados com esse nome, mas o mais conhecido dele foi o opositor de Neemias. Tobias provavelmente era governador de Amon, ou Amon, a leste de Judá. O nome Tobias significa o Senhor é bom. Seu nome talvez seja um indicativo de que Tobias também tenha adorado o Deus de Israel. Tobias é citado no livro de Neemias como servo amonita,
Não é possível determinar com exatidão o que essa expressão realmente indica. Alguns estudiosos entendem que talvez ele tenha sido um escravo liberto que conseguiu alcançar uma posição de muita influência em Amon ou Amon, talvez até a posição de governador da província. Tobias recebeu um quarto na área do templo, que anteriormente era usado como depósito. Isso aconteceu porque ele tinha um parente entre os sacerdotes e desfrutava de boa relação com os principais religiosos nobres de Jerusalém. Depois, quando Neemias retornou, ele se desfez dos pertences de Tobias e mandou limpar o quarto, tornando usá-lo como depósito. Quem foi Gesem ou Gesem? Gesem foi o terceiro oponente de Neemias. Ele é designado como árabe. Isso significa que provavelmente ele era um chefe árabe que dominava o sul de Judá. Que Gesem era um indivíduo influente, não resta dúvida, à luz do texto de Neemias. Então a gente vai falar aqui agora sobre a oposição. E o nosso tópico é vencendo as afrontas. Então Neemias, quando ele chega diante do propósito, quando ele chega em Jerusalém, ele dá de cara com essas três figuras políticas envolvidas na política, pessoas influentes, pessoas que Sanbalat e Tobias provavelmente poderiam ser até de famílias israelitas, até teria servido a Deus em algum tempo da vida, mas a gente não sabe se corrompeu ao longo dos anos devido à influência, ao poder. A gente sabe que as pessoas são corruptíveis, se corrompem fácil, por muito pouco. Imagina por posições iguais a que eles tinham na época. Então a gente vai falar aqui um pouquinho da oposição para vocês entenderem, tá? A reconstrução dos muros de uma cidade conquistada, ou seja, a reconstrução dos muros de uma cidade que perdeu uma guerra, que perdeu uma afronta, representava uma ameaça à administração central do império, que no caso era o Império Persa. Então reconstruir os muros de Jerusalém mostrava uma certa ameaça à administração do Império Persa, que era o império que dominava na época. Para executar essa importante missão de reconstrução dos muros de Jerusalém, Sanbalat, Tobias e Gesem tinham motivos próprios, pessoais, específicos para empreenderem a oposição. Sanbalat provavelmente desejava controlar a Judéia, assim como já controlava Samaria. Talvez algo semelhante possa ser dito de Tobias. Com relação a Gesem, é possível que ele temesse rivais no comércio que ele controlava. Então a gente entende aqui que Sanbalat ele tinha o desejo de governar, de comandar a Judéia. A gente entende que Tobias, porque ele já era governador de Samaria, Tobias também tinha a mesma intenção, e Gesem, que era o árabe, provavelmente é como se fosse um comerciante ou um chefe deles, ou ele comandava tudo ali, vai saber se recebia propina, o que ele fazia, que ele tinha tanto medo de que outras pessoas viessem para competir com ele, né? Então, por essa razão, começou essa guerra, essa afronta, essa busca por parar Neemias com a reconstrução. E a gente vai ler isso mais profundamente nos últimos, nos 5 dias que falta do estudo, vocês vão entender. E eles pegaram bem pesado, viu, com Neemias, jogaram muito sujo. E o nosso tópico de hoje é vencendo as afrontas. Então eu quero aqui deixar esse tema, essa reflexão que nós tivemos aqui dessa história, da segunda parte, da terceira parte que nós lemos do segundo capítulo de Neemias. Que assim, gente, muitas vezes na nossa vida a gente vai se deparar com Gesem, Sanbalat, com Tobias. Porque muitas das vezes, quando você tem um propósito de Deus no seu coração, aquele propósito, ele vai de encontro, ou seja, ele vai contra muitas práticas na vida de muitas pessoas, né? Às vezes o propósito que Deus colocou, que Deus te chamou, ele vai contra o adultério, ele vai contra o pecado, ele vai contra a corrupção, ele vai contra a maldade, ele vai contra coisas absurdas que muitas pessoas próximas, ou direta ou indiretamente a nós, né, que estão ligados a nós dentro da sociedade, elas temem ser combatidas. E muitas das vezes também no nosso meio
entre amigos, família, parentes. Existe uma coisa chamada interesse por trás de muita coisa. E não só a igreja como um todo, mas eu acho que cada cristão, de uma forma individual, quando tenta fazer algo para Deus, você acaba mexendo em coisas que não vão agradar muitas pessoas. Quando você entra numa casa, você leva o evangelho para uma família. Quando você evangeliza uma pessoa, você vai entrar num ninho de raposa onde nem todo mundo quer o bem daquela pessoa, tá? Muitas das vezes, eu já vi casos de igreja que abre uma igreja na rua que tem um boteco. O dono do boteco não é interessante que as pessoas aceitem Jesus, porque ele vive daquilo. E aí denuncia, tem perseguição, tem muito isso. E talvez o seu projeto, o seu propósito restaurador seja algo pessoal na sua vida. E talvez o principal opositor que você tenha que enfrentar é você mesmo. Talvez Sanbalat, Tobias e Gesem que você vai enfrentar são monstros que criaram forças dentro de você com o passar do tempo. Talvez você até goste de ouvir a palavra de Deus, você acredita nela, você tem vontade até de praticá-la. Mas ainda existem crenças, existem medos, inseguranças, porquês talvez, e traumas que te impedem de abrir o seu coração. Talvez é a restauração do seu casamento. E talvez Sanbalat, Tobias e Gesem seja algo que você precisa resolver. E essas afrontas, elas vêm quando você decide mexer naquilo que ficou muito tempo ali, nas ruínas. Tudo que você tira do lugar para consertar, para arrumar, você acaba encontrando com poeira, sujeira. Eu falo que a gente leva uma vida inteira de pecado, fora dos caminhos do Senhor, e a gente quer arrumar tudo em um mês, um ano, e não é assim, gente. Não funciona assim. Então, muitas das vezes, Sanbalat, Tobias e Gesem seja o nosso passado. A credibilidade que as pessoas já não têm mais na gente. Às vezes as pessoas não acreditam mais, não querem estar próximos mais, não querem... E acaba nos puxando para baixo, nos desmotivando. Eu sei que talvez você gostaria de ouvir que eu falasse de uma afronta pessoal, de alguém que fosse se levantar contra você. Não. Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás. É contra o inferno, a potestade, é contra tudo isso. Não é contra o nosso semelhante. Só que o nosso semelhante, muitas das vezes, também não tem o nível de maturidade espiritual que a gente tem e não concorda com tudo. E aí acaba tendo alguns atritos, mas não é sobre isso que eu tô falando. Eu gostaria que você levasse para sua vida Sanbalat, Tobias e Gesem como algo que está dentro de você, gritando para não ser consertado, gritando para que você não mexa, mas que precisa ser desfeito. Eu não ia falar isso para vocês, eu vim com uma outra coisa aqui, com outro discurso, mas o Espírito Santo me guiou para dizer isso. Filha, Sanbalat, Tobias e Gesem está dentro de você. São coisas que você precisa mudar dentro de você, que estão te afrontando, que estão te desprezando, que estão fazendo você desacreditar. Então essa é a mensagem de hoje que eu deixo para vocês. Vou fazer o vídeo de amanhã hoje, porque talvez amanhã não vou conseguir. Como eu disse para vocês no status, eu tô de recuperação na escola, não passei de ano ainda e tenho que recuperar a nota. Mas eu vou deixar pronto o tópico de amanhã, com muito amor, muito carinho, com a mesma dedicação que eu preparo todos e que em seguida eu já posto para vocês, tá? Gente, fiquem todos com Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, o final de domingo de vocês, o começo de semana de vocês, e leiam uma palavra de Deus. Se eu puder te dar um conselho para a tua vida, abre a tua Bíblia e ouça o que Deus quer falar com você, leia a tua Bíblia. Fala para o Espírito Santo, eu quero viver essas palavras, praticá-las. Eu quero alcançar a misericórdia, a graça de Deus através dessas palavras, e a sua vida vai ser transformada. Fiquem todos com Deus, um excelente final de domingo e até amanhã.